ter vitória de milagres. Amém? Aleluia! Aleluia! My name is Daniel King. Meu nome é Daniel King. I am from the United States. Eu vim dos Estados Unidos. I am a missionary evangelist. Eu sou um missionário e And evangelista. I have traveled to 69 nations around the world. E eu já viajei para 69 países ao redor do mundo. But my favorite nation Mas a minha nação favorita is Brazil. é o Brasil. I love Brazil. Eu amo o Brasil. And God loves Brazil. E Deus ama o Brasil. I believe God is here tonight. Eu creio que Jesus e Deus estão aqui essa noite. And He wants to do a miracle in your life. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. How many of you want to see some miracles tonight? Quantos de vocês querem ver milagres nessa noite? Wave your hand. Levante essa mão e balança aqui agora. We are going to begin with a prayer. Nós vamos começar com uma oração. And for this prayer, I'd like to ask everyone to please stand to your feet. E para essa oração, eu gostaria que todos pudessem ficar de pé. Everyone stand up Todos pudessem estar de pé agora. and lift your hands up into heaven. E levante agora suas duas mãos aos céus. Everyone lift your hands high. Levante as suas duas mãos bem alto. And let us pray together. E vamos orar juntos. Dear God in heaven, Querido Deus dos céus, I pray that you would touch your people tonight. eu oro para que o Senhor toque o seu povo nessa We noite. invite the presence of God to this field. Nós convidamos a presença de Deus nesse lugar. We are ready to see miracles. Nós estamos prontos para We ver are milagres. ready to receive salvation. Estamos prontos para ver salvação. We are ready to hear the word of God. Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Jesus, touch your people tonight. Jesus, toca o teu povo nessa We noite. have faith in you. Nós temos fé em ti. We have faith in Jesus. Nós temos fé em Jesus. We believe Nós cremos that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos Jesus will touch every person here tonight. que Jesus irá tocar cada pessoa nessa I noite. pray for those who are sick Eu oro pelas pessoas que estão to be healed in the name of Jesus. para serem curadas no nome de Jesus. Every pain be gone. Toda dor saia. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Everyone wave your hands like this. Balance as suas mãos agora nos céus. And say, E Jesus! diga comigo, Jesus. Jesus! Jesus! I'm ready for a miracle. Eu estou pronto para o milagre. Here I am. Aqui estou. Please touch me now. Por favor, toca-me. I'm ready to receive a miracle tonight. Eu estou pronto para receber o milagre nessa noite. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Tonight I want to tell you a story. Hoje à noite eu quero contar uma história para Once você. upon a time there was a man who was paralyzed. Era uma vez um homem que estava paralítico. He could not move his hands. Ele não podia mover a He mão could dele. not move his feet. Ele não poderia mover o pé dele. For many years he was paralyzed. Por muitos anos ele estava paralítico. This paralyzed man had 4 friends. Esse homem paralítico tinha 4 amigos. And one day one of the friends heard about Jesus. E um desses amigos escutou And he sobre said, Jesus. let's take the paralyzed man to Jesus. E ele falou, vamos pegar esse homem paralítico e levar até And so they Jesus. put the man on a bed Então eles colocaram esse homem em uma and they cama. carried him to Jesus. E eles levaram esse homem para Jesus. Look, here they come now. Veja, eles estão vindo. Here comes the paralyzed man. Aí vem o homem paralítico. Listen, this man needs a miracle. Veja, esse homem precisa We de have to milagre. get him to the place where Jesus is teaching. E nós precisamos de milagre dessa para So when they arrived at the place where Jesus was teaching, que ele precisa chegar para o local onde Jesus estava there was a ensinando. big problem. Tinha um grande problema. Many people had come to hear Jesus. Muitas pessoas vieram escutar Jesus naquele They lugar. tried to push their way through the crowd. E eles tentaram tirar as pessoas de lá da multidão. They said, excuse me, Eles tentaram
consciência. Esse homem precisa de milagre, licença. Mas eles não conseguiam passar pela multidão. So one of the friends had an idea. Então um desses amigos teve uma He ideia. said, let's climb up on top of the roof of the house. Esse amigo falou, vamos levantar pelo telhado da casa. And let's cut a hole in the roof. E vamos fazer um buraco nesse And telhado. lower the man down in front of Jesus. E vamos abaixar esse homem até a frente de And Jesus. so the four friends with faith, Então esses quatro amigos, they cut a hole in the roof. eles fizeram um buraco no teto. And they lowered the man down in front of Jesus. E eles abaixaram aquele homem até a frente de Jesus. And let's read in the Bible E vamos ler na Bíblia what Jesus did. o que foi que Jesus fez. The story is found in Matthew chapter 9, A história é encontrada em Mateus capítulo 9, verses 2 through 8. verso 2 até o verso 8. Can you please read the verse? E diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse a eles: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Que os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor, glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. The first thing I noticed about this verse, A primeira coisa que eu notei sobre esse verso, it says that Jesus saw their faith. aqui diz que Jesus viu a fé dos homens. Tonight, Jesus is looking for someone who has faith. Hoje à noite, Jesus está procurando alguém que tenha fé. When the four friends climbed on top of the roof, Quando os quatro amigos vieram sobre aquele teto, aquele telhado, and they cut a hole in the roof, e eles fizeram um buraco no telhado, they were demonstrating their faith through their actions. eles estavam demonstrando a fé dele através de suas ações. The Bible says that faith without action is dead. A Bíblia fala que fé sem ações é morta. We need to put our faith into action. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. How many of you have faith tonight? Quantos de vocês têm fé hoje à noite? If you have faith tonight in Jesus Christ, wave your hand at Se me. você tem fé em Jesus Cristo nessa noite, balance a sua mão bem alto. If you have faith for a miracle tonight, wave your hand at me. Se você tem fé para que o milagre aconteça nessa noite, levante a sua mão e balance bem By alto. waving your hand, you're putting your faith into action. Balançando a sua mão, você está colocando a sua fé em ação. Romans chapter 10, verse 17 Romanos capítulo 10, versículo 17, says that faith comes by hearing God's word. diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. When you hear the word of God, Quando você escuta a palavra de Deus, faith is birthed in your heart. a fé, ela nasce no seu coração. Tonight we read the story of this paralyzed man. Hoje nós ouvimos a história desse homem paralítico. And now faith has been birthed in your heart. E agora a fé nasceu no seu coração. And so faith comes by hearing God's word. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. And your miracle comes when you do God's word. E o seu milagre vem quando você pratica a palavra We dele. have to put our faith into action. Veja, você tem que colocar a sua fé em ação. You have to do more than believe in Jesus. Você tem que fazer muito mais do que apenas You also acreditar em have to put your Jesus. faith into action. Você também tem que colocar a sua fé em The ação. Bible says everyone who calls on Jesus will be saved. A Bíblia diz que todo aquele que clamar a Jesus será So when salvo. you call on Jesus, you're putting your faith into action. Então, se você clamar a Jesus, você está colocando a sua fé em In ação. just a few moments, I'll give you an opportunity. Em alguns minutos eu vou dar para você uma Put oportunidade your faith into action by calling on Jesus. para colocar a sua fé em ação no nome de Jesus. Now, Jesus said three things to a paralyzed man. Mas veja, Jesus falou três coisas para aquele homem paralítico. The first thing Jesus said to this
man A primeira coisa que ele falou para esse homem was be encouraged. foi: tenha bom ânimo. Everyone say, be encouraged. Vai, repita comigo: tenha bom ânimo. I can't hear you from the back. Everyone say, be encouraged. Eu não consigo escutar os que estão atrás. Repita comigo: tenha bom ânimo. The second thing Jesus said to the man, A segunda coisa que Jesus falou para aquele homem: son, your sins are forgiven. filho, os seus pecados estão perdoados. Everyone say, your sins are forgiven. Diga comigo: os seus pecados foram perdoados. The third thing Jesus said to the man E a terceira coisa que Jesus falou para aquele homem was, get up, foi: levanta-se, take up your bed, toma a tua maca and go home. e vá embora. Everyone say, get up Vai, repita comigo: levanta-se and go home, e vá para casa, completely healed. completamente curado. Now, why did Jesus say these three things to the man? Mas agora, por que Jesus falou essas três coisas para aquele homem? Each one of us is a three-part being. Cada um de nós somos um ser trino. On the inside, we are a spirit. Dentro de nós somos um espírito. We also have a soul. Nós também temos uma alma. And our soul contains our mind, our will, our emotions. E dentro de nós, dentro dessa alma, tem a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Our spirit and our soul Então, nosso in this espírito physical body. e a nossa alma vive nesse corpo físico. And so when Jesus healed this man, Então, quando Jesus ele curou esse homem, he gave him complete healing. ele deu para ele uma cura completa. Healing in his spirit, Ele deu a cura no seu espírito, healing in his mind, ele deu a cura na sua mente and healing in his physical body. e deu a cura no seu corpo físico. And that's what Jesus wants to do for you tonight. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Jesus wants to forgive your sins. Jesus quer perdoar os seus pecados. Jesus wants to heal your emotions. Jesus quer curar as suas emoções. And Jesus wants to heal your physical body. E Jesus quer curar o seu corpo físico. The first thing Jesus said to this man, A primeira coisa que Jesus disse a esse homem, be encouraged. ele falou: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Can you teach me some Portuguese? Tenha bom ânimo. Você pode me ensinar português agora? Can you teach me some Portuguese? Você pode ensinar português a ele? Tenha Tenha bom ânimo. isso. Can you understand me? Vocês entenderam ele? Jesus looked at the man. Então Jesus olhou para aquele homem. Tenha bom ânimo. Why did Jesus want to encourage this man? Por que Jesus quer encorajar esse homem? For many years, this man was paralyzed. Por muitos anos aquele He homem could foi not move his paralisado. hands. Ele não poderia He mover as could not mãos. move his feet. Ele não poderia mover os pés. His friends would go into the street to play football, Os amigos deles iam para a rua jogar futebol. but he was in his bed. Mas ele estava na cama dele. And because of this, the man was very lonely. E por causa disso, aquele homem estava muito sozinho. The man was also very sad. E aquele homem também estava muito triste. Would you be sad if you were paralyzed? Você ficaria triste se você estivesse paralisado como esse homem? Yeah. Sim He ou was não? so sad. Ele estava muito triste. The man was also very worried. E aquele homem também estava muito preocupado. He went to the doctors. Ele foi até os médicos. He gave the doctors all his money. Ele deu aos médicos todo o dinheiro dele. But the doctors were not able to help them.
ajudar a ele. And so now he has no money, Então, nesse momento, ele não tinha dinheiro, and he has no hope. ele não tinha The esperança. doctor said your situation is hopeless. E os médicos falaram, a sua situação é sem esperança. And so the man is worried. Então, aquele homem estava preocupado. He's thinking, how am I going to feed my family? Ele estava preocupado, perguntando, como eu vou alimentar a minha How will I take família? care of my children? Como eu vou tomar conta dos meus The filhos? man was also very fearful. E aquele homem estava cheio de medo. Satan came and whispered lies in his ear. Satanás veio e começou a falar mentiras no Satan ouvido would dele. say, you're going to die. Satanás falou, você vai morrer. You'll never get better. Você nunca vai melhorar. You'll be sick the rest of your life. Você vai estar doente pelo resto da sua vida. And so Satan brought fear into his life. Então Satanás trouxe medo na vida desse So the homem. man is lonely. Então aquele homem estava sozinho. The man is sad. O homem estava triste. He is worried. Ele estava preocupado. And he is fearful. E ele estava cheio de medo. So the first thing Jesus says to him, Então a primeira coisa que Jesus fala para ele: be encouraged. tenha bom ânimo. Stay on ánimo. You don't need to be sad any longer. Você não precisa mais estar You triste. don't need to be lonely any longer. Você não precisa mais estar You don't sozinho. need to be discouraged any longer. Você não precisa estar mais You desencorajado. don't need to be fearful any longer. Você não precisa mais estar cheio de medo. Por quê? Because Jesus is here. Porque Jesus está aqui. And wherever Jesus is, E onde Jesus estiver, miracle is going to happen. todo milagre vai acontecer. And so tonight, Jesus says the same thing to you. Então hoje à noite Jesus diz a mesma coisa para você. You were very sad. Você pode ter vida aqui muito triste. Maybe someone died in your family. Talvez alguém morreu na sua You have família. been crying in the middle of the night. E você tem chorado durante a Tears noite. coming from your eyes. E lágrimas têm saído dos seus olhos. Perhaps you have been very worried. Talvez você ficou muito You're preocupado. wondering how am I going to take care of my family? Você se preocupou dizendo, tal, como é que eu vou Maybe cuidar da minha you're worried família? for your children. Talvez você se preocupou com os seus Maybe filhos. the doctor said your situation is hopeless. Talvez os médicos disseram que a sua Maybe situação the era sem doctor esperança. said there's nothing we can do for you. Talvez os médicos falaram, não tem nada que eu faça por você. Impossible. Talvez o médico falou que é impossível. But with God, all things are possible. Mas com Deus, tudo é possível. Maybe you came tonight, you're very lonely. Talvez você veio nessa noite, você estava You're in sozinho. the middle of a crowd, lots of people. Você estava no meio de uma multidão com cheio de But gente. you feel very lonely in your heart. Mas você se sente muito sozinho no seu corpo. Well, Jesus has a message for you. Mas Jesus tem uma mensagem para você nessa noite. Jesus says to you, Jesus disse para você: be encouraged. tenha bom ânimo, Be encouraged. tenha bom ânimo. You don't need to be sad any longer. Você não precisa estar triste You mais. don't need to be worried any longer. Você não precisa estar mais preocupado. You don't need to be discouraged any longer. Você não precisa estar mais You don't desencorajado. need to be lonely any longer. Você não precisa estar mais sozinho. Why? Por quê? Because Jesus is here tonight. Porque Jesus está aqui nessa noite. Jesus is here tonight. Jesus está aqui nessa noite. Wherever Jesus is, E onde Jesus estiver, your miracle is going to happen. seu milagre vai acontecer. Jesus is here for you. Jesus está aqui por Jesus você. is ready to touch you tonight. Jesus está pronto para escutar a sua Tenha oração. bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Amém. Amém. Look at the person next to you Olhe para a pessoa que está do seu lado and say, be encouraged. e diga para eles: tenha bom ânimo. Put a smile on your face. Coloque um sorriso no rosto. Jesus is here. Jesus está aqui. You don't need to be worried. Você não precisa se preocupar. You don't need to be sad. Você não precisa estar triste. Jesus says, be encouraged. Jesus disse: tenha bom ânimo. Everyone lift your hand in the air Todos levantem as suas mãos para os céus. and say, be encouraged. E repita comigo: tenha bom ânimo. Hallelujah. Aleluia.
Now the second thing Jesus said to this man, Agora a segunda coisa que Jesus disse para aquele homem: son, Filho, your sins are forgiven. os seus pecados estão perdoados. Everyone raise your hand in the air Levanta suas mãos para o céu and say your sins are forgiven. e repita comigo: os seus pecados estão perdoados. Now some of the religious leaders were upset. Agora, alguns dos religiosos daquela época estavam com raiva. The religious leaders folded their arm. Aqueles religiosos cruzaram os braços They said, who does Jesus think he is? e eles começaram a falar: quem é que esse Jesus pensa que ele é? Doesn't he know that only God can forgive sins? Será que ele não sabe que apenas Deus pode perdoar o pecado? And it's true. E é verdade, Only God can forgive sins. apenas Deus pode perdoar o pecado. But they were also wrong Mas eles estavam errados, because they failed to recognize that Jesus is God. porque eles falharam em reconhecer que Jesus era Deus. Jesus is the Son of God. Jesus é o Filho de Deus. 2,000 years ago, 2000 anos born atrás, to the Virgin named Mary. Jesus ele nasceu da Virgem Maria. And Jesus grew up and walked the dusty streets of Israel. E Jesus ele andava através das ruas de Israel. Jesus taught his disciples about the kingdom of heaven. Jesus ensinava aos seus discípulos sobre o reino dos céus. And then some evil man crucified Jesus to a cross. E um homem muito maldoso, ele crucificou Jesus na cruz. The Bible says that every person has sinned. A Bíblia diz que todo homem pecou. What is sin? O que é o pecado? Sin is when we disobey God's command. O pecado é quando nós desobedecemos os comandos de Sin Deus. is when we lie. Pecado é quando nós mentimos. Sin is when we cheat. Pecado é quando nós traímos. Sin is when we steal. Pecado é quando nós roubamos. Sin is when we have hate in our heart towards our brother. Pecado é quando nós temos ódio diante das pessoas. These things are sin. Essas coisas são And pecados. this sin separates us from God. E esse pecado nos separa de Deus. This makes God very sad. Isso faz Deus muito triste. Because God loves you very much. Porque Deus ama muito a sua vida. John 3:16. João 3,16 For God so loved the world. diz que Deus amou o That he mundo gave his own de tal maneira que deu o seu único filho. Para todo aquele que cresce nele, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Jesus wants to forgive your sin. Jesus quer perdoar o seu pecado. Every single one of us have done things that are wrong. Cada de nós já fizemos coisas que eram erradas. Every single one of us have sinned. Cada de nós já pecamos. And sin separates us from God. E o pecado nos separa de Deus. Sin breaks God's perfect creation. O pecado quebra a perfeição, a criação perfeita de Deus. Just as my microphone stopped working, Da mesma forma que o meu microfone parou de funcionar. sin makes God's plan stop working. O pecado faz o plano de Deus parar de funcionar. God made you to be beautiful. Deus fez você para ser perfeito, God made you to be wonderful. para ser maravilhoso. God made you to be perfect. Deus fez você para ser perfeito. But when you look at the world, you say there are things that are not beautiful. Mas quando você olha para o mundo e você vê coisas que não são bonitas, There are things that are not perfect. que não são perfeitas, There is drugs. tem drogas, There's corruption. existe corrupção, People are sick. as pessoas estão ruins. What causes things to become broken? E o que causa isso está tão quebrado It's sin. é o pecado. And the Bible says that the price for sin is death. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. 2,000 years ago, Jesus stretched out his arm 2000 anos atrás, Jesus ele abriu os braços and Jesus died on the cross e ele morreu na cruz to pay the price for every sin. para pagar o pecado, pagar todo o pecado. The price for sin is death. O preço do pecado era a morte. But when Jesus died on the cross, Mas quando Jesus morreu naquela cruz, he paid the price for your sin. ele pagou o pecado, ele pagou o preço pelo seu This pecado. is the purpose Jesus came to
earth. Esse é o propósito pelo qual Jesus veio à Terra. Jesus says, I have come to seek and to save the lost. Jesus disse que veio para buscar e salvar o perdido. Jesus came to forgive this man's sin. Jesus veio para perdoar o pecado deste And homem. Jesus came to forgive your sin. E Jesus veio para perdoar o seu pecado. And so Jesus died on the cross. Então Jesus morreu naquela cruz. But he did not stay dead. Mas ele não continuou morto. After 3 days, Após 3 dias, Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou. And today, Jesus is alive. E hoje Jesus está vivo. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Come on, let's shout that 3 times. Vamos gritar isso 3 vezes. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus is alive. Jesus está vivo. And so Jesus looked at this man Então Jesus olhou para aquele homem and he said, your sins are forgiven. e ele falou: os seus pecados estão perdoados. And the Bible says that everyone who calls on Jesus will be saved from their sin. E clama ao Senhor, será perdoado dos seus pecados. And so if you will call on Jesus, Então, se você clamar a Jesus, Jesus will save you from your sins. Jesus irá perdoar os seus pecados. He will wash your sins away. Ele irá limpar os seus pecados. And you will be pure and clean before God. E você será puro e limpo You diante will de become Deus. a new creation. Você se tornará uma nova criação. Jesus said to this man, your sins are forgiven. Jesus disse para aquele homem: os seus pecados foram And perdoados. tonight, Jesus has a message for you. E hoje à noite, Jesus tem uma Jesus mensagem para você. says, your sins are forgiven. Jesus disse que os seus pecados são perdoados. Your sins are forgiven. Seus pecados são perdoados. It doesn't matter what you've done in the past. Não importa o que você fez no passado. It doesn't matter what wrong things you've done. Não importa as coisas ruins que você já fez. Even if you have hurt people. Talvez você tenha machucado pessoas. Murdered someone. Talvez você tenha assassinado Jesus pessoas. says to you, your sins are forgiven. Jesus disse que seus pecados estão perdoados. If you will cry out to Jesus Se today, você clamar a Jesus nessa noite, say, Jesus, dizer: Jesus, Jesus, forgive me me. perdoa. I repent of my sin. Eu tenho tantos pecados. And Jesus will make you a brand new creation. Jesus, ele irá fazer uma nova criatura. Look at the person next to you Olhe para a pessoa que está do seu lado agora and say, your sins are forgiven. e fale que seus pecados estão perdoados. But tell the person next to you, Fale para a pessoa que está do seu lado. if you will cry out to Jesus Se today, você clamar a Jesus nessa noite, Jesus will forgive your sins. Jesus vai perdoar os seus pecados. Hallelujah. Aleluia. Then the third thing Jesus said to this man E a terceira coisa que Jesus falou para esse homem was, get up, foi: levanta-se, take up your bed, toma a sua maca and go home completely healed. e vá para a sua casa completamente curado. Everyone say, get up Fala comigo, fale comigo, levanta-se and go home e vá para casa completely healed. completamente curado. I have seen Jesus do many miracles. Eu já vi Jesus fazer muitos milagres. One time I was in the nation of Ethiopia. Uma vez eu estava na nação da Etiópia. There were many Muslims there. Tinha muitos muçulmanos naquele And there was lugar. a crippled man whose name was Muhammad. Mas tinha um paralítico naquele lugar que o nome dele era Mohammed. Muhammad had a big stick. Mohammed tinha uma grande bengala. He would use the stick to walk. E ele usava aquela bengala para andar. He was going all over the city Ele era muito conhecido na cidade for going and asking people for money. por ter sido pedir às pessoas dinheiro. But this crippled man, Mas aquele homem he paralítico, put his faith in Jesus. ele colocou a fé dele em Jesus. And Jesus touched him. E Jesus o tocou. And Jesus began to strengthen his legs. E Jesus começou a fortalecer as pernas dele. And the man lifted up his foot in the air. E aquele homem levantou aquela bengala para And he took cima. a small step. E com um pequeno passo, Then he took another step. e mais um pequeno passo, And he took another step. e
E mais um pequeno passo. E mais um passo. And he started to run back and forth. E ele começou a correr de um lado para o And outro. Jesus healed E me. ele disse: Jesus me curou. Jesus healed me. Jesus me curou. Healed me. Jesus me curou. He came over the platform. Ele veio até a plataforma. And he was so excited to share what Jesus had done. E ele estava tão animado para compartilhar o que Jesus He fez. said, my name is Mohammed. Ele disse: o meu nome é Mohammed. I'm a Muslim. Eu sou um muçulmano. But I cried out to Jesus tonight. Mas eu clamei a Jesus nessa And noite. now Jesus has healed me. E agora Jesus me curou. I want Jesus to forgive my sins. E ele disse que agora eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. That night, Muhammad cried out to Jesus. E naquela noite, Mohammed clamou a Jesus. And Jesus forgave. E Jesus perdoou os seus pecados. Jesus healed that man. Jesus curou aquele homem completamente. And that's what Jesus did for this man. E foi a mesma coisa que Jesus fez por esse homem. Jesus healed his emotions. Jesus curou as suas emoções. All the sadness was gone. Toda a tristeza foi embora. And Jesus forgave the man's sin. Então Jesus perdoou os pecados daquele homem. But Jesus did not forget about the man's body. Mas Jesus não se esqueceu do corpo daquele homem. Jesus says, get up and go home completely healed. Jesus disse, levanta-se e vá para casa For the completamente first curado. time in many years, Então, pela primeira vez em muitos the man anos, began to move his arms. aquele homem começou a sentir os braços. He sat up from the bed. Ele sentou-se na cama. Jesus began to strengthen his legs. Jesus começou a fortalecer as pernas dele. And he took a small step. E ele tomou um pequeno passo. Then he took another step. Mais um pequeno passo. Then he took another E step. mais um pequeno passo. And then he began to shout, E ele começou a gritar: Jesus healed me! Jesus me curou! Jesus me curou! Jesus me curou! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Then the man took up his bed. E aquele homem pegou a cama dele. And on the way in, he was carried on his bed. E da mesma forma ele começou a carregar pela But on the way porta. out, he was able to carry his bed. E da mesma forma ele começou a carregar The man came pela in through the roof, Mas aquele homem entrou pelo teto. but he walked out through the door. Mas ele saiu pela porta. He came in with a big problem, Ele veio com um grande problema. but he walked out with a big miracle. Mas ele saiu com um grande milagre. And Jesus wants